Muito bem, vamos estudar aqui os tipos de EDO e dar exemplo de EDO separável e linear. EDO separável é quando você pode escrever uma EDO nessa forma aqui, ó. Colocar de um lado uma função que só depende de y e do outro lado uma função que só depende de x. E aí nós podemos separá-las. E aí fica g de y dy e h de x dx. Uma linear é quando elas podem ser escritas nessa fórmula aqui, ó. Y', ó, ou dy dx, mais uma função que multiplica y igual a q de x. Então vamos aos dois exemplos que a gente entende isso aqui da forma correta. Bom, essa aqui é um deles, dy dx. Isso aqui, lembrando, poderia ser escrito assim, né? xy. Mas aqui vai facilitar a nossa vida quando nós escrevemos dessa maneira aqui. E aí, nós podemos deixar isso aqui da seguinte forma. dy é igual a xy dx. Só que ainda não separamos, ainda tem um y aqui. Eu preciso mandar esse y para o outro lado. Então vai ficar dy sobre y igual a x dx. Agora, nós podemos fazer uma integração dos dois lados. Aqui eu sei que nós temos isso aqui. Podemos escrever essa porção dessa forma. Igual a integral de x dx. Ora, quando nós temos a integral de 1 sobre y, nós sabemos que isso aqui vale exatamente o ln do módulo de y. E aqui nós temos que é x² sobre 2 mais uma constante. Bom, agora eu quero me livrar desse ln. E para me livrar dele, eu posso elevar os dois lados da equação ao número de Euler. Então, e elevado a ln do módulo de y vai ser igual a e elevado a x² mais 2 sobre 2 mais a constante c. Bom, quando nós temos isso aqui tudo desaparece e me sobra essa porção aqui da equação. E aí vai ficar ln de y igual a e elevado a x² sobre 2, x² sobre 2, mais a constante c, que eu posso multiplicar, né, fazer o seguinte, descer aqui a minha constante, dizer que eu tenho uma multiplicação. Então, multiplicação aqui, onde as bases iguais, você tem a soma dos expoentes. Então, pode ser reescrita dessa maneira aqui. E para finalizar, nós podemos dizer que y é igual a mais ou menos, tirando esse módulo, né, é igual a mais ou menos, o c elevado a uma constante ainda vai ser uma constante. Então, está aqui a constante que multiplica e elevado a x² sobre 2. Então, essa aqui seria a minha resposta para essa EDO separável. Tá? Isso aqui, nada mais, nada menos, é do que a minha solução geral daquela equação. Agora, nós vamos ver um exemplo aqui de quando nós tratamos isso de EDOs de primeira ordem lineares. Bom, primeiro ponto é escrever no formato y', tá? Ou dy dx, né? Aqui o y' vai nos ajudar mais uma função que está multiplicando o y, que é igual a q de x. Então, p de x vezes y igual a q de x. Nós precisamos calcular um fator integrante, que é e elevado à integral do p de x. Então, por isso que é importante identificar esse p de x. E depois, uma vez que eu calculo o fator integrante, eu preciso multiplicar ambos os lados dessa equação pelo fator integrante que eu achei aqui. O lado esquerdo, outro ponto importante aqui, sempre será a derivada do produto das funções y e o fator integrante em relação a x. Vamos fazer que isso vai ficar mais claro. Então aqui nós temos esse exemplo, que nós podemos escrevê-lo
Na forma, assim, podemos deixá-lo. Deixa eu só escolher uma outra cor. Y mais 1 sobre x, que multiplica y, é igual a 3x. Bom, agora o que me importa, o que eu preciso, na verdade, é achar o meu fator integrante. E o fator integrante, a fórmula nós já vimos, que é e elevado a p de x dx. Esse e elevado a p de x dx, a integral, né, de p de x, esse p de x é aquilo que está multiplicando, se a gente olhar aqui, ó, ele está multiplicando o y. Quem que está multiplicando o meu y? É 1 sobre x. Então vai ficar 1 sobre x e o que me sobra é o dx. Bom, a resposta para isso aqui vai ser e. A integral de 1 sobre x é exatamente o meu ln de x. E quando nós temos e elevado a ln de x, o que me sobra é essa porção. Então, o meu fator integrante é exatamente igual ao x. Tá? Então, é isso que é o meu fator integrante. Agora, eu vou pegar essa minha equaçãozinha aqui e vou... Deixa eu só pegar a cor. E vou fazer o quê? Multiplicar todo mundo pelo meu fator integrante. Tá? Mais 1 sobre x vezes y vezes o meu fator integrante igual a 3x vezes o meu fator integrante. Ora, aqui eu já posso colocar logo como 3x², né? Outra coisa que eu posso fazer aqui, que eu tenho que entender, é que o lado esquerdo sempre será a derivada do produto das funções y e o fator integrante em relação a x. Então, toda essa porção aqui será exatamente a derivada, tá, de quê? De x vezes y. Ora, de onde saiu isso aqui, hein? Quando nós olhamos para isso aqui, nós estamos tratando, tá? Se eu pudesse reescrever isso aqui de outra maneira, isso aqui ficaria assim, né? X vezes y, mais, aqui vai cortar com isso aqui, e vai ficar exatamente y, tá? Vezes 1, por exemplo. E quando eu olho para isso aqui tudo, eu vejo que isso é igual a derivada desse produto aqui. E a derivada do produto, nós sabemos que é a derivada da primeira, tá? Tá aqui, vezes a segunda, sem derivar, mais a derivada da segunda, em relação a x, que é 1, tá? Vezes a primeira sem derivar, a primeira que eu estou chamando de y. Então, exatamente isso que eu tenho. Muito bem. Agora, o que eu posso fazer aqui na minha continuação? Nós vamos fazer uma integral, vamos integrar dos dois lados dessa equação. Tá? E aí, o que me sobra a integral de uma derivada vai ser exatamente x vezes y. E aqui, nós vamos ter exatamente x a terceira, eu somo 1 no expoente, divido, aqui é 3, né? Divido pela soma desse 1 aqui, mais, do expoente mais 1. Bom, isso aqui tudo se anula. O que me sobra é x vezes y igual a x a terceira. Eu quero isolar o meu y, então eu mando aquele x para o outro lado dividindo, e o meu y vai ser exatamente x ao quadrado, mais uma constante, né? Que aqui eu me esqueci dela. Então, aqui nós teríamos uma constante, e aqui outra constante. Aqui o x, ele desce dividindo a constante também. Okay? Então, a constante aqui, ela é fundamental para que não se erre esse tipo de questão. Tá? E isso é a solução geral.
E se eu tivesse feito a solução geral sem a minha constante, ela estaria errada. Então é importante colocar a constante aqui, já que eu estou fazendo uma integração. Tá bom? Então, essa seria a grande diferença das integrais lineares das integrais separáveis.